11ª Rondônia Rural Show Internacional. Estamos no terceiro dia conversando com quem faz acontecer o agro na nossa região amazônica, né? Nessa que é a maior feira do agro na região amazônica. E agora nós vamos conversar com o empresário Valdir Vargas. Ele é advogado, ele é líder empresarial, é um porto-velhense que está chegando aí com esse nome forte aí, Valdir Vargas, pré-candidato a prefeito da capital do estado. É isso mesmo, né, Valdir? Verdade. Quero primeiramente cumprimentar todos os ouvintes, espectadores, internautas e agradecer, Tony, a oportunidade de estar aqui no Ruralcast, diretamente da maior feira, né, de agronegócio aqui da região norte. Então, uma oportunidade única poder estar aqui nessa 11ª edição, um evento grandioso, e poder falar também da nossa interação com o agro, a nossa interação com o empreendedorismo e hoje também sobre a oportunidade de estar como pré-candidato a prefeito de Porto Velho, nossa capital de Rondônia. Você é jovem, a gente observa muito jovem, mas também é da área do agro. Vamos imaginar que seria também uma das bandeiras, uma das suas bandeiras. É verdade, é verdade. Eu tenho 34 anos vivendo em Rondônia, em Porto Velho, e meus pais têm origem do sul, né? Eles tiveram a vivência da roça. Quando resolveram migrar para Rondônia, eles quiseram também trazer as suas origens. Então eu tive a oportunidade de conviver com o campo desde muito jovem e me apaixonar por produzir, pela a oportunidade de criar, né? A gente trabalha há mais de 25 anos aí com a pecuária de corte, de ciclo completo, né? A gente faz a cria, recria e engorda. Então a gente está sempre envolvido com essa demanda, que existe uma série de dificuldades para se empreender no campo também. E é uma bandeira que a gente carrega, facilitar esse meio de campo, por assim dizer. Como é que surgiu a ideia de lançar essa pré-candidatura à prefeitura da capital? A capital do estado, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, anos 80, anos 70, anos 80, a capital do estado agora ela começa a mudar, né? A gente começa a ver algumas mudanças na capital do estado, mas até pouco tempo atrás, a cidade de Porto Velho tinha lá e ainda continua, mas tinha muito mais dificuldades, mas de repente ela começa a mudar. Agora eu vejo você jovem, com essa coragem para encarar uma pré-candidatura. E como é que você vê o futuro da capital do estado, que precisa, assim como a gente vê de Paraná e o estado, a gente vê o agro crescendo na região interiorana do estado de Rondônia, e aí você olha para a capital do estado, o que ela precisa para criar pegar esse embalo também de crescimento lá? Bacana, é legal puxar essa retrospectiva histórica da década de 80, onde Rondônia era terra de oportunidades. Então, muitos migrantes vieram para cá em busca de oportunidades, sobretudo relacionadas às atividades agrícolas. E Porto Velho, em dado momento, ela ficou um pouco para trás em relação à produção agrícola. Cresceu muito, mas... né, cresceu e muito voltada ao funcionalismo público. E eu, né, como filho de produtores rurais, eu nasci nesse meio, essa vontade de produzir, de criar, de empreender, e também, né, decidi empreender em outras áreas, né? Sou empreendedor do setor de alimentação, do setor de educação, do setor de construção civil, setor imobiliário. A gente tem uma atuação bem diversa. Também me formei advogado, empreendo na advocacia, né? Tenho escritório de advocacia, e Porto Velho eu vejo ainda como uma terra de oportunidades, tem crescido muito na produção, né? É o primeiro rebanho do estado, são 16 milhões de cabeças de gado, também a nível nacional o quarto colocado atualmente. Porto Velho já se tornou também o maior produtor de grãos. Então a produção de Porto Velho tem crescido, os empreendedores e produtores têm aproveitado mais as oportunidades, mas ainda enfrentam muitas dificuldades para produzir. Na seara, por exemplo, da regularização fundiária é um grande entrave. A gente tem algumas questões ambientais, né? A gente vê uma alta taxa de autuações em relação a essa situação de crimes ambientais. Então é preciso que o poder público trabalhe num sentido de orientação e não de apenas punição, mas estimule esse crescimento. Então eu vejo, né, esse ingresso na política, né? Eu venho da política empresarial para a política partidária e eleitoral. Então esse ingresso vem diante de uma instigação e uma vontade de fazer diferente, de valorizar o homem do campo, o produtor rural, a agricultura familiar, que lá, né, em Porto Velho
é a capital de maior extensão territorial, né? São 34 mil quilômetros e 8 mil quilômetros praticamente de estradas vicinais que a gente vê que precisa de melhoria, precisa de um cuidado maior, porque o acesso, né, às propriedades, ele diz muito do quanto que o produtor consegue crescer. Então, o acesso é muito importante, o incentivo, ter uma Secretaria de Agricultura que fomente as atividades através dos implementos, levar oportunidades de qualificação para o homem do campo, sobretudo em Porto Velho, é uma bandeira que me move. Além disso, por empreender em outras áreas também, a gente sente dores que a burocracia trava muitas atividades. Então, eu digo que o porto-velhense, mas o rondoniense e o brasileiro, de modo geral, que decide empreender, ele tem muita raça e muita vontade, porque é difícil. Então, eu me coloco como pré-candidato justamente para fazer diferente, para olhar quem produz com um olhar de preocupação, um olhar de sensibilidade, de empatia, para, como um objetivo maior, buscar facilitar o empreender, buscar desenvolver as capacidades e até as vertentes que a gente tem de potenciais para evoluir de fato. Então, eu quero implementar isso na gestão vindoura, dentro desse cenário político. Você falou muito bem de algumas das suas principais bandeiras, e aí eu vejo que você, por ser um porto-velhense, você mostrou que conhece um pouco, inclusive, da área que é a tua área também de atuação, distritos, e tal. Mas essas são bandeiras que você defende, que vai defender. Mas eu te pergunto, pelas suas andanças nos bairros de Porto Velho, as conversas que você tem com jovens, com aqueles que empreendem nos bairros, na área rural do município de Porto Velho, o que você tem ouvido deles que você consegue trazer para os seus, nesse pré-projeto e numa eventual eleição, vamos dizer assim, que você vai buscar isso, de alguma forma colocar como anseio lá que você ouviu e tem ouvido? Justo. E é interessante a sua colocação porque ela demonstra até, inclusive, existir duas Porto Velho, né? Tem a Porto Velho urbana e a Porto Velho rural. E a minha preocupação é de tornar uma Porto Velho só, de ser um líder político que olhe para o centro da cidade, que olhe para os bairros e que olhe para os distritos com o mesmo cuidado e o mesmo empenho. E nas andanças a gente observa uma queixa, a maior queixa é a ausência do serviço público de qualidade, principalmente nas localidades mais longínquas, né, nos distritos, nos bairros, onde falta a infraestrutura básica, seja a infraestrutura de drenagem pluvial, seja a infraestrutura de saúde, a ausência de médicos. No quesito de educação, a gente vê e tem tido muita reclamação em relação à falta de vagas de creches e pré-escolas para que possa atender as mães que querem e precisam trabalhar e não têm com quem deixar suas crianças. Então, essas são as principais queixas que a gente tem. O saneamento básico é um problema histórico de Porto Velho e eu tenho um empenho e uma indignação para resolver essa questão como prioridade. Saneamento básico e infraestrutura que a gente precisa promover para uma melhor qualidade de vida da nossa população. Waldir, você é pré-candidato pelo PP, Partido Progressistas. Pelos Progressistas. Boa sorte para você, é um desafio muito grande. A gente, quando analisa, a gente começa a pensar, olha para o histórico de prefeitos que já passaram na capital do estado, claro, dos municípios também, mas falando especificamente de Porto Velho, é um grande desafio, né? Ser um prefeito de Porto Velho, mas eu vejo você com sangue nos olhos, jovem, cheio de energia. Boa sorte para você, sucesso para você nessa empreitada, hein? Bacana, muito obrigado. Eu sei do tamanho do desafio que que eu agora me dispus a enfrentar. E é importante também destacar que hoje eu ingresso na política partidária, né, como primeira candidatura, mas a gente tem uma bagagem de gestão na área empresarial, mas também uma bagagem de liderança, né, uma liderança empresarial que esteve à frente de associações como a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. A gente enfrentou um período de pandemia, onde a gente teve uma série de dificuldades aí com o poder público municipal, estadual, a nível de Rondônia, né, a entidade que eu presidia à época, e a gente, né, viu nesse enfrentamento que a gente tem, né, eu, enquanto pré-candidato, eu reconheço, né, e modéstia à parte, que a gente desenvolveu habilidades e competências de liderança
para, naquele momento de crise, a gente gerenciar e conseguir transpor essa dificuldade. Também hoje estou como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho, temos, né, conexões a nível estadual com todas as entidades que representam o setor produtivo. E a gente também tem enfrentado e liderado um movimento para facilitar o empreender, mas também em relação às altas cargas tributárias que nós temos no nosso país, em todos os níveis da administração. A gente teve um enfrentamento muito grande em relação ao IPTU, um aumento absurdo que aconteceu ao final de 2022. Temos também uma luta muito grande e tivemos êxito em relação ao aumento do ICMS no âmbito de todo o estado. A gente travou essa batalha unindo outras entidades do setor produtivo e isso foi muito importante, foi uma conquista de fato para toda a população. Então a gente encampou essas batalhas e hoje aceitou o desafio de estar pré-candidato a prefeito de Porto Velho, porque acreditamos que a nossa cidade, Porto Velho, e o estado todo merece mais respeito e mais responsabilidade. Sucesso para você, boa sorte, boa caminhada. Eu conversei aqui com o Valdir Vargas, pré-candidato do PP à Prefeitura de Porto Velho, a capital, como a gente fala, né? Capital de todos os rondonienses. Um abraço, sucesso. É a 11ª Rondônia Rural Show Internacional que você acompanha nos estandes, nos estúdios, com quem faz acontecer o agro e faz crescer a economia do estado de Rondônia.